Oi galera, hoje eu tenho uma novidade, uma convidada muito especial. Eu quero que vocês sigam com a gente aqui. Ela tem qualidades, ela é mulher, ela é mãe, ela é médica, ela é escritora e ela é muito inteligente. E sobretudo, nós temos uma afinidade que nos une, a espiritualidade. E ela está chegando aí. Juliana? Estou aqui com a doutora Juliana Lobato e ela vai nos conceder uma entrevista. E eu tenho uma primeira pergunta para ela. Juliana, por que você escolheu ser médica? Quero te agradecer, Zé Renato, pelo convite. É uma honra estar aqui com você e com todo o seu público. E essa pergunta, ela toca muito no meu coração, porque eu tenho a convicção que eu fui escolhida. Eu não escolhi ser médica, eu creio que eu fui escolhida aqui na Terra para executar a medicina. E isso é bom porque às vezes a gente tem até dúvida do que nós vamos fazer como profissão. E a convicção é que tudo aquilo que eu estou fazendo, tudo aquilo que você está fazendo, é porque nós somos escolhidos. Então, eu tenho certeza que eu fui escolhida por Deus para poder fazer a medicina. Por que saúde mental importa para você? Eu tenho um interesse muito grande na saúde integral de uma mulher, de um ser humano. E a saúde mental, ela é uma das esferas, né? Uma das esferas que o ser humano carrega. Hoje a gente entende que é importante ter uma saúde mental, uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde espiritual. A saúde mental, ela carrega algumas esferas. Hoje, você lidar com uma doença e você tratar somente um coração, se você tratar somente um fígado e não olhar para a saúde mental, você não está trazendo uma saúde integral para o ser humano. Então a saúde mental ela é importante num diabético, ela é importante em uma mulher que está com pressão alta, a saúde mental é importante em uma mulher que está com obesidade, porque nós não conseguimos ter paz, não conseguimos ter amor e saúde se não olhar para a mente, para as emoções de uma pessoa. Juliana tem essa visão integrativa, essa visão da totalidade do ser. Ela também trabalha com modulação hormonal e também faz um trabalho no campo ortomolecular. Eu gostaria que ela pincelasse um pouquinho como que ela junta tudo isso e como que ela pincela também a questão da fé e medicina. É muito interessante porque há 12 anos atrás, quando eu me formei médica, eu não tinha muita noção da importância da espiritualidade, da fé dentro de um consultório. Mas eu também não tinha muita noção, quando eu fiz a faculdade, que atrás de uma ruga, Zé Renato, atrás de uma ruga pode ter uma depressão. Atrás de uma necessidade de reparar a mama depois de ter amamentado 3 filhos, pode ter um transtorno de ansiedade ou um pânico. Então, quando eu entendi isso no meu consultório, que uma mulher, ela precisa cuidar não só do físico, mas ela precisa também cuidar da parte emocional e da espiritualidade, eu percebi que mulheres estão doentes, homens estão doentes porque em algum momento negligenciou a espiritualidade, em algum momento não acreditou que seria capaz e se conectou com uma esperança, porque hoje não adianta só tomar um remédio. Hoje, se a mulher tem uma crise de pânico, se ela tem uma insônia, ou se um homem está com uma pressão alta, só o remédio ainda é insuficiente quando a gente fala de saúde integral. Eu queria saber a sua experiência com a modulação hormonal
e as questões da ansiedade e dos processos e episódios depressivos. A faculdade tradicional não ensinaram pra gente que após os 35 anos nossos hormônios vão diminuindo e por esse motivo nós ficamos doentes. Eu percebi mulheres entrando no meu consultório, entrando na fase de menopausa e piorando aquela ansiedade que até então era fisiológica. E aí passou a ser patológica de fato. Eu percebi mulheres tristes, cansadas, fadigadas e que quando a gente olhava os hormônios, testosterona estava baixa, progesterona, estradiol, um hipotiroidismo, que é uma tireoide, um TSH. É você que está vendo esse vídeo, você pode perceber que você com 40, 50 já não é mais quando tinha 20, 25 anos. Então, o envelhecimento, a natureza ela diz assim, Juliana, agora que você tem 36 anos, que você já reproduziu, não tem o interesse de deixar você com os seus hormônios e com a sua vitalidade. Porque agora a tendência é você passar pelo processo de envelhecimento e caso, Juliana, você esteja com seus hormônios muito baixos, esse envelhecimento ele não vai ser saudável. Então a modulação hormonal, ela age não só nas glândulas, repondo, mas todo o hormônio ele tem um impacto no sistema nervoso central. Então a mulher que tem uma testosterona, ela é mais forte, ela é mais ágil, ela tem uma memória boa. O estradiol traz para toda a mulher aquele contorno. É o estradiol que segura as rugas, o processo de envelhecimento. Então eu entendi que uma depressão, um transtorno de ansiedade, um burnout, ele requer uma modulação hormonal. Zé Renato, eu tenho uma curiosidade para descobrir se no teu consultório é igual ao meu. Eu percebo que essas mulheres que estão entrando na menopausa ali com 40, 45, 40, 50 anos, elas referem da história que agora elas estão se sentindo cansadas, tristes, que parece que ela trabalhou, ela fez, mas que não adiantou. Então ela acaba se sentindo inútil, e isso associado com o início da menopausa, nessa transição. Acontece isso também no seu consultório? Você vê isso? Sim, Juliana, acontece. É comum essa fase da menopausa a mulher fazer uma autoavaliação e as insatisfações emocionais dela virem à tona. Porque, na verdade, ela está fazendo uma reflexão sobre todo o período que ela viveu até ali. E, na verdade, ela está na reconstrução de uma mulher mais madura. Agora, não mais uma mulher frágil e dependente, mas uma mulher segura, forte e talvez mais preparada a enfrentar o desafio de até abrir mão de um companheiro, se necessário for, porque ela já não tem mais medo das perdas que ela tinha antes dessa fase. Então, eu acho assim uma fase que ao mesmo tempo ela é uma fase onde morre a mulher jovem, mas nasce nesse mesmo time a mulher madura. Então, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda para que ela possa ressurgir com a fênix que a mulher é. Juliana e eu temos uma afinidade na filosofia cristã. Porém, Juliana trabalha dentro de um público mais segmentado, que é dentro de igrejas cristãs. Eu gostaria de saber de você como que você vê a depressão dentro desse público da igreja cristã. Zé Renato, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas mulheres dentro da igreja. Na verdade, eu fiz um consultório dentro de uma igreja,
para atender mulheres na saúde mental. Mulheres de baixa renda, então eu fiz uma ação social ali dentro da igreja e foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha carreira. Eu percebi que uma pessoa, quando ela desenvolve a espiritualidade dela, seja ela em um local, uma comunidade religiosa, ela tem alguns benefícios, mas também ela pode carregar alguns prejuízos. E isso é muito interessante porque quando eu desenvolvo, né, quando nós desenvolvemos nossa espiritualidade, nossa filosofia intrínseca, que é eu com Deus, e eu sei quem eu sou em Deus, isso sim é importante para fortalecer e para cuidar da nossa saúde mental. Agora, aquela religiosidade extrínseca que é limitada, que se adere a rituais, a regras, a doutrinas, a coisas que em alguns momentos até nos traz como se eu e você estivéssemos errados, como se aquilo que eu visto, aquilo que eu falo ou aquilo que eu penso está errado, diante de alguns movimentos que não se enquadram aos meus pensamentos. Essa religiosidade extrínseca, ela pode trazer um prejuízo na nossa saúde mental. E dentro da espiritualidade e a fé, na saúde mental a gente já tem alguns estudos onde diz que uma pessoa que desenvolve essa intimidade, esse acolhimento, esse estar no pé de Deus, ela tem uma incidência menor de uma recaída de uma depressão. Ou seja, aquela pessoa que teve depressão ou aquela pessoa que está em tratamento de depressão, quando ela desenvolve uma espiritualidade intrínseca, real, verdadeira, ela tem a chance, é uma oportunidade, é um convite à espiritualidade para sair daquele local. E a incidência de voltar, de cair, de ter uma recaída, né, da depressão, diminui 60 vezes mais do que aquela pessoa que não desenvolve uma espiritualidade intrínseca. Então hoje, dentro de uma comunidade, seja a comunidade que for, né, a sua comunidade religiosa, é importante você olhar e entender que uma espiritualidade, uma fé saudável é aquela intrínseca, você com Deus. Eu gosto muito que essa resposta venha de uma pessoa médica e de uma pessoa cristã e de uma pessoa também que cultiva a sua espiritualidade. Por quê? Porque nós vemos vários exemplos dos mais variados segmentos da filosofia cristã que vão ter problemas no campo da depressão, no campo da ansiedade. Nós tivemos aí o padre Fábio de Mello, que teve a sua síndrome do pânico, tivemos o padre Marcelo, que teve um episódio depressivo profundo, e não é porque não tem uma espiritualidade intrínseca, mas que justamente por causa dessa espiritualidade intrínseca que a Juliana nos colocou, é que conseguiram transpor, talvez com maior facilidade, as dificuldades e as agruras que esses transtornos trazem àqueles que não são portadores desta mesma dinâmica interior. Há uma frase que a Juliana cunhou, que é uma frase assim que eu acho muito profunda. E também há uma pergunta que eu quero fazer para ela, que tem um caráter muito pessoal. A frase que ela cunhou, talvez representando a própria personalidade, é ter a ousadia de um coração guardado. E a pergunta que eu tenho para ela é: quais seus maiores sonhos, Juliana? Na palavra de Deus diz assim: sobre todas as coisas guarde o teu coração. Então, sobre todos os meus sonhos, meus desejos,
as minhas estratégias, as minhas finanças, a minha família, sobre todas as coisas, eu preciso guardar meu coração. A ousadia de um coração guardado é ousar naquilo que Deus diz para você fazer, mas guardar teu coração. Eu tenho muitos sonhos, alguns já consegui realizar, mas eu tenho um sonho de colocar na sociedade médica a espiritualidade. Eu tenho um sonho em poder atender todos os pacientes dentro assim, da minha clínica e eles sentirem a presença de Deus ali dentro, sabe? Eu tenho um sonho em trazer uma esperança para alguém que desistiu de fazer faculdade de medicina porque achou que a medicina seria só uma carreira financeiramente rentável. O meu maior sonho hoje é olhar a ciência e a fé se abraçando e fazendo o melhor para todo mundo aqui na Terra. E nós, como os médicos, poder colocar isso em prática. Bom, eu tenho uma comunicação para fazer para a Juliana. O sonho dela está sendo realizado, talvez até por ela mesma. E eu sigo nessa trilha que ela faz. Uma vez eu vi um filósofo dizer: a ciência é uma só, não existem duas ciências. E é uma grande verdade. Seja a ciência teológica ou a ciência dos homens, a ciência da terra, elas devem se unir para o engrandecimento do self e do nosso ser. Quero agradecer a presença da Juliana, essa figura simpática, alegre, de uma personalidade forte e aguerrida. E, como ela mesma está colocando, faremos outros programas para que nós possamos desenvolver novos assuntos aqui com vocês. Gratidão. Eu que tenho que agradecer, Zé Renato, meu coração se alegra, arde, né, uma chama em estar sempre compartilhando e estar sempre ofertando aquilo que Deus tem feito na minha vida, no meu consultório, na minha família, e é um prazer enorme. Gratidão. Bom, pessoal, é isso aí. A gente agradece a participação de vocês, a atenção de vocês e pede um toque aí no coraçãozinho para que a gente possa ir crescendo, e isso é muito importante para nós. E também vai seguindo a Juliana lá no Instagram dela, na página dela. Qual que é o seu Instagram, Juliana? O Instagram é dra.juliana Lobato. O canal é Juliana Lobato no YouTube e vocês vão ser todos bem-vindos.